Aonde tu estás, Adão? E a pergunta que a gente tem compartilhado desde a semana passada, quero estar visitando os grupos caseiros também, compartilhando um pouquinho dessa palavra. Vou visitar os grupos caseiros com todos os discípulos, com essa pergunta: onde tu estás? Que é uma pergunta que Deus fez para Adão. Por quê? Porque Adão tinha comido do fruto e ele sabia onde Adão estava. Mas a questão é a noção, a presença de Deus, a decisão de Adão de comer do conhecimento, do fruto do conhecimento do bem e do mal, e a decisão dele de viver longe da comunhão com Deus, que estava todos os dias, na viração do dia, no final da tarde, como diz a tradução aqui. E aí essa semana, o Senhor continua ministrando, um tempo de oração, um tempo de louvor, um tempo de comunhão com Ele. E eu ia compartilhar com vocês as outras 4 perguntas que Deus fez para Adão e Eva naquele dia fatídico. E a gente sabe que a consequência é que quando nós comemos do fruto do conhecimento do bem e do mal, Adão era um cara bom. Adão, na palavra, não diz que Adão mentia, não diz que Adão falava barbaridades, nem olhava a TV, nem fumava, não falava palavrão, não mentia. Simplesmente o mal do Adão foi comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Qual foi a consequência que ocorreu, irmãos? Eles morreram imediatamente? Não morreram. Morreu a comunhão que eles tinham com Deus. Mas o que aconteceu? A morte veio logo depois, com Caim matando Abel. E não bastou 2 capítulos após para Deus ter se arrependido da criação que tinha feito. Tamanha iniquidade. Então, quando uma pessoa com consentimento, um casal, come do conhecimento, do fruto do conhecimento do bem e do mal, que define a minha vida independente com Deus. Não é só eles. Se fosse só eles os prejudicados, os destruídos, os mortos, já seria uma calamidade. Mas vem de geração em geração, vem passando de geração em geração. E eu volto a dizer, o Adão não era nenhum pecaminoso daqueles horrorosos. Não era adúltero, não era beberrão, nada disso. Ele simplesmente comeu do fruto errado. E o seu filho, os seus 2 filhos, um morreu e o outro se foi. Então, isso o Senhor tem ministrado conosco. Aonde tu estás? Ou a pergunta melhor, que fruto tem comido? Conhecimento do bem e do mal? Ou fruto, a árvore da vida? Fruto de Cristo, a vida de Cristo. E essa semana o Senhor ministrou comigo de uma forma muito clara, em cima desse João 17. E eu vou compartilhar com vocês o que aconteceu. Na quinta-feira, o Telmo me ligou para me trazer algumas novidades com relação à igreja em Porto Alegre, ao presbitério em Porto Alegre. E ali está tranquilo. Mas aí, no final da conversa, ele chegou para mim e disse assim: faz tempo que tu não liga para mim. Na realidade, acho que fazia uns 10 dias que eu não tinha ligado para ele. As duas últimas vezes foi eu que liguei para ti, ou eu que te mandei mensagem. Aí aquilo ali ficou batendo na minha mente, irmãos. Como só faltou ele dizer assim: aonde tu estás? Que fruto tem comido? Né? E a aliança que nós temos. E aí ele me disse, terminou o assunto com muito amor. Eu quero dizer para vocês que ele continua sendo uma referência, ele e a Heloísa, para mim, para a Mara. O Telmo com 80 anos, irmãos, está levando para o batismo em dezembro um casal vizinho da casa dele. Ele mudou, né? Saiu do apartamento onde tinha os pastores e foi para o mundo, irmãos. Isso é um horror. Imagina, muitas vezes o pessoal, nós vamos para o mundo. Mas eles foram morar num prédio que só tinha eles de convertido. E aí começaram a evangelizar os vizinhos da frente. E os 2 tomaram uma decisão. E olha o que acabou acontecendo. O homem é taxista, daqueles taxistas antigos de Porto Alegre. Perdão. E começou a também evangelizar e testemunhar. E testemunhou para uma senhora, que era uma desviada da igreja da Batista Filadélfia. E ela tinha se afundado mesmo na escuridão mesmo, né?
e tinha entrado, tinha transformado a casa dela numa casa de macumbaria, de religião. E tinha muitos estátuas, demônios e coisas lá, né? Aí o Telmo, com aquela singeleza de coração dele, disse assim: tu não quer vir aqui, a gente precisa quebrar esses... Eu disse: eu não vou quebrar nada disso aí, ela que quebre os diabos dela lá. E essa mulher também está indo para o batismo. Essa mulher também está arrependida, está restaurando a vida dela com o Senhor. E o que me vem isso? Que mesmo quando for velho, irmãos, enquanto houver vida, a expectativa do Senhor conosco é que nós possamos sempre proclamar o Evangelho da verdade, o Evangelho que gera vida, a vida eterna, que é uma pessoa, Jesus. Amém? Que bênção, irmãos. Mas o que me pegou nessa conversa rápida? Me pegou sempre o que eu tenho aprendido desde que eu me converti, sobre a aliança. E o Telmo terminou o nosso assunto, dando esse testemunho, dizendo assim, o mesmo versículo que nós lemos aqui na oração sacerdotal. Ele diz assim: André, eu e a Heloísa temos orado para que tu guarde o nome do Senhor, né? E que tu não esqueça que nós somos um com Ele e um com o outro. E aquilo ali gravou no meu coração, irmãos. E aí é isso que eu quero compartilhar com vocês, porque é muito fácil a gente comer do conhecimento do bem e do mal. E o Senhor tem nos ensinado a doutrina dos apóstolos que nós somos ligados a um corpo. E essa ligação com o corpo, nós somos ligados um com os outros. Assim como Deus tem uma aliança com o Filho, e o Filho com Ele. E aí a gente leu no início, né? Eu, no versículo 14, 17, 14, eu tenho lhe dado a tua palavra, o mundo os odiou porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Eu não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Como é que eu vou ser santificado na verdade, irmãos? De que forma eu sou santificado? Através do corpo, através da palavra. Como é que a palavra vai se manifestar em mim e através de mim? É isso que a gente tem aprendido. Assim como exemplo de Jesus. Jesus era santificado na palavra, porque ele nunca tinha pecado, através da obediência que ele tinha com a palavra que o Pai tinha mandado. E nós, como é que nós somos santificados? Obedecendo a palavra, através da vida um com os outros. Dessa ligação que temos de aliança uns com os outros. Irmãos, não existe, claro que existe aliança minha com Jesus, a minha com o Pai através de Jesus que habita em mim. Mas não existe uma aliança minha sozinha no corpo. Eu sou ligado em vocês, no corpo. Nós temos uma ligação uns para com os outros. Amém, irmãos? Nós somos ligados uns aos outros. E a ceia é isso, é em memória dele. Que memória é essa? A memória que ele se deu, que ele morreu para que aqueles 12 que estavam ceando com eles tivessem novamente comunhão com o Pai. Por isso que ele diz assim: toda vez que você se reunir, façam isso em memória de mim. Eu que, através da aliança de amor que eu tive com meu Pai, obedecendo a Ele, hoje eu tenho uma aliança com vocês, através da minha morte, através do meu sangue. E essa aliança não é uma aliança meia boca, né? Não é uma aliança que, se tu ficar bravo comigo, eu não quero mais te ver. Não é uma aliança se eu te falar uma coisa, ou tu me falar, eu já estou magoado contigo, eu não quero mais nem sentar contigo, eu te odeio, eu não posso ver a tua cara na minha frente. Não, é uma aliança eterna, irmãos. Não é nem que a morte nos separe, como é no casamento. Com Jesus, não tem morte que nos separe. Nós vamos ser eternamente um com Ele. Amém? Estão entendendo? E isso que eu quero compartilhar com vocês, está aqui. Eu achei, hoje de tarde eu fui correr atrás e achei. Isso aqui é algo que nós fazíamos lá no princípio. Agora até nós nos perdemos porque não fizemos mais, porque, né, alguns assim a gente não... Mas esses papéis amarelos aqui foi o pacto dos discípulos. Eu não quero passar todo o pacto com vocês, mas só quero lembrar algo que eu fiz com o Telmo e fiz com alguns de vocês. E que o Espírito Santo me lembrou com a mesma palavra. Onde tu estás? Está vivendo o que tu ligou na terra para ser ligado no céu? Ou tu esqueceu?
da palavra que tu desse, da aliança de amor que tu fizesse com aquele que se propôs a lavar teus pés, te ensinar, te amar, perseverar constantemente em estar contigo e com a tua casa. E assim a vida do Telmo, há 20, e lá vai pedrada, irmãos, 22 anos, vai fazer 23, né? Dia 6 de... 22 anos, dia 6 é amanhã, né? Não, hoje. Hoje, 22 anos, irmãos, nós temos essa aliança de amor. E sabe como é que ela começou? Eu já contei para vocês, mas vou repetir. Eu cheguei no Telmo com aquela calma toda, e eu no auge do mercado financeiro, irmãos. Assim, ó. Na época, eu tinha 3 celulares, assim, ficava assim, aí tu imagina sentar com o Telmo naquela paz, tranquilidade toda, e eu a 300 por hora, ele sentava, e eu chegava mexendo as pernas, e aqui ele, vamos orar. Aí a gente, vamos orar. E o celular tremendo, ele disse assim, por favor, poderia desligar os celulares para a gente ter um tempo com o Senhor. Eu desligava o celular. Tremendo, né, irmãos? Assim, tremendo. Porque o vício é uma coisa desgraçada. Aí chegou um determinado dia que ele, vamos passar o pacto dos discípulos. Aí eu disse para ele assim, eu já contei essa história, mas vou repetir. Pacto é coisa de macumbaria. Daí ele disse, não, pacto é para gente que nem tu, que não consegue cumprir a palavra, que é inconstante e faz as coisas conforme a tua vontade. Com um amor assim, irmãos, celestial. E ali a coisa começou a ficar preta para o meu lado, né? A coisa ficou feia porque eu comecei a entender que a inconstância e a agitação eram uma das minhas principais características. Né? A gente falava uma coisa, daqui a pouco, conforme a circunstância, a gente mudava aquilo que falava. Daqui a pouco não era bem aquilo que estava dito, daqui a pouco era assim, daqui a pouco era assado. E o Telmo estava ali para orar comigo, para fazer um negócio muito mais sério do que eu imaginava. Eu não estava apenas entrando numa congregação cristã e nem numa religião. Eu estava sendo ligado diretamente ao Pai através de uma pessoa que se propôs a negar a si mesmo e me ensinar o como e de que forma eu seria semelhante a Jesus. E até hoje isso aí persevera, irmãos. Até hoje. Então, aí ele começou a passar esses pactos aqui, que eu quero lembrar alguns para vocês. Só alguns. Para que a gente possa, nessa noite, renovar uns com os outros, seja com teu discipulador, seja com teu irmão, seja entre nós, seja com um companheiro, porque aqui não é necessariamente apenas uma aliança, entenda-se pacto, uma aliança de amor. Quando nós casamos, isso é desde o tempo do casamento do seu Érico e da dona Cica, que estão há mais de 50 anos casados, né? 50 anos casados, irmãos, é um tempo. Quantos anos vocês estão casados? Lá atrás, nosso casal amado. 43 anos. Olha que maravilha, irmãos. Eu vou chegar lá, eu estou com 34. 34, irmãos, é uma luta, irmãos. Mas é uma benção. Quero dizer para vocês que ela estava comigo hoje, acordou 6h15 da manhã, foi comigo lá, e estava tirando foto, filmando, eu correndo, fazendo, olha, sou parceira para... Não tem indiada que ela não esteja junto. Mas por que nós fizemos isso? Porque temos uma aliança. Não é pelas coisas maravilhosas que nós estamos juntos. Nós estamos pelas lutas, pelas dificuldades, já passamos algumas que não são poucas, mas nós temos uma aliança. A mesma aliança que eu fiz com a Mara lá no casamento, declarando que seria até que a morte separasse, é a mesma que o Senhor tem comigo, só que não é que até que a morte separe, é eterna. Mas isso não é algo espiritual, não é algo assim que vem através de uma nuvem, através de uma energia. Isso é através de algo real e verdadeiro, através de pessoas ligadas uns aos outros. Para quê? Por quê? Para que nós não tenhamos a oportunidade de comer o fruto do conhecimento do bem e do mal. Que a consequência natural é ter uma vida independente de Deus, de forma desobediente de Deus. Amém, irmãos? É isso, para isso serve o que nós definimos de discipulador, ou um servo que ajuda um outro, uma aliança de amor uns para com os outros. O nosso papel uns para com os outros é ajudar a nós a não comermos do fruto do conhecimento do bem e do mal. E como é fácil comer.
Sabe por que é fácil comer do conhecimento do bem e do mal? Porque, como disse a Eva, é boa, agradável e desejável. Amém? Qual é o fruto que é bom, agradável e desejável, que não é uma tentação tu comer? E isso faz bem para a nossa carne e para a nossa alma. Por isso que o Senhor nos permitiu, pela graça dele, fazer essa oração sacerdotal aqui, para que nós sejamos santificados na verdade, porque a palavra é a verdade. E como é que essa palavra vai ser a verdade? Quando nós, ligados uns aos outros, transformamos essa palavra em viva e eficaz. É simples assim. Amém? Porque senão, a gente vai gostar de fazer muitas coisas para a nossa carne. Né? Correr é bom para a carne, jogar é bom para a carne, pescar é bom para a carne, olhar a TV, muitas vezes olhar um jogo é bom para a carne, tem alguns que olham outras coisas na TV que é bom para a carne, muitas coisas é bom para a carne. É bom, agradável e desejável. Oração é bom, agradável e desejável? Jejum é bom, agradável e desejável? Confessar pecado é bom, agradável e desejável? E confessar para o irmão assim, dizer assim, eu sou assim, né? Tirar a vestimenta do espiritual, do poderoso, se humilhar, é bom, agradável e desejável? Não é, irmãos. Muito pelo contrário. É carne na cruz. Mas foi isso que Jesus fez conosco. Por isso que ele nos coloca ligados uns aos outros. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Quem está entendendo, levanta uma mão assim, faz uma força. Isso. Aí me dá um alento que não estão dormindo, pelo menos, né? Então, o primeiro pacto, primeira aliança que a gente tem uns com os outros, que eu coloquei aqui, é o pacto da honestidade. Honestidade. Que vem junto com o pacto da transparência. Vamos abrir em Romanos capítulo 7, versículos 15 em diante. Olha o que Paulo disse. Se Paulo chega a essa conclusão de quem ele é, e quando eu fiz essa aliança com o Telmo, irmãos, nós estamos há 22 anos, e quando eu deixo de fazer isso, ele me lembra. O pacto da honestidade e da transparência. Olha o que Paulo, o apóstolo dos apóstolos, aquele que mais foi usado por Deus para, formar, criar, edificar igrejas nas localidades. Diz assim, Romanos 7, 15 a 25. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro e sim o que detesto. Olha Paulo dizendo isso. Ora, se faço o que não quero, concordo com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, mas não realizá-lo. Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Olha só, irmãos, esse homem tinha se arrependido, sido batizado, estava cheio do Espírito Santo, já tinha passado um bom tempo pregando, edificando, ensinando em muitas localidades, e ele diz assim, não sou eu que faço, mas o pecado que habita em mim. E aí ele começa a ensinar algo a partir do versículo ali no 23. Mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne sou escravo da lei do pecado. Então o que Paulo está dizendo aqui, em outras palavras, a aliança que ele está fazendo com a igreja que ele não conhecia, que eram os romanos, ele nunca tinha ido na igreja de Roma, quando ele escreveu essa carta, ele está dizendo o seguinte, eu preciso de vocês. Quando eu for aí, não vai um apóstolo, não vai um homem extremamente espiritual, vai uma pessoa que luta contra o pecado da carne, que é pecador,
mas que precisa de vocês. Nós precisamos uns dos outros. Amém, irmãos? Olha para o irmão do lado. Tu consegue ver um irmão espiritual assim no teu lado? Eu quero dizer que ele é carnal como qualquer irmão. Amém? Tu consegue dizer para ele, eu preciso de ti, meu irmão. Olha bem. Olha para quem tu vai falar, porque daqui a pouco, né? Eu preciso de ti. Amém? Eu sou assim mesmo. Eu sou falho. Eu muitas vezes faço o que eu não entendo, mas como é que eu faço? Pecados que pelo tempo decorrido não era mais para fazer, como é que ainda caio nisso? Para mostrar que eu preciso de misericórdia, preciso me quebrantar, preciso me esvaziar. Por isso eu preciso do meu irmão, preciso do meu discipulador, preciso do meu companheiro, da companheira, preciso da minha esposa, preciso do marido, preciso para que eu não ache que eu seja algo além daquilo que convém. Amém, irmãos? Vocês estão entendendo? Senão eu vou comer do conhecimento do bem e do mal. Meu coração vai se encher de orgulho. Meu coração vai se encher de arrogância. Eu vou me achar mais espiritual que vocês. E na realidade, não tem. Basta estar de pé para cair. Amém? Basta. Por isso temos que perseverar. De que forma? Confessando os pecados uns aos outros. Amém? Porque aí nós seremos curados. Curados. Segundo pacto que me chama muito a atenção, também botei 2, é da oração e da sensibilidade. Vamos. Isso foi uma coisa que o Telmo cumpriu em todo o tempo. Aliás, até hoje. Isso ele me falou quinta-feira. Eu e a Heloísa perseveramos em orar por vocês. E eu disse, glória a Deus. Não desiste. Ora. Vamos abrir Romanos capítulo 12 também, um pouquinho mais na frente, o mesmo Paulo, falando para nós. Olha que interessante, do 9 em diante. A gente tem a sensibilidade como está o irmão. Às vezes, eu vou dizer por mim mesmo, a gente está numa intensidade que a gente chega atropelando, irmãos, uns aos outros. Em vez de amar uns aos outros, a gente se atropela uns aos outros. Mas o Senhor pede assim, fica tranquilo, tenha sensibilidade. Mas se eu não orar, o Espírito Santo não vai me dizer, não vai me intuir na minha mente aquilo que o meu irmão precisa de mim. Amém? Olha o que diz aqui. O amor seja sem hipocrisia. Odeiem o mal e apeguem-se ao bem. Amem uns aos outros com amor fraternal. Olha que aliança de amor que podemos fazer uns com os outros, irmãos. Isso aqui a gente faz com discipulador e discípulo. Como é difícil viver isso, né? Quanto à honra, deem sempre preferência aos outros. Vocês têm feito isso? Nós temos feito isso. Quanto ao zelo, não sejam preguiçosos. Eu vou repetir. Quanto ao zelo, não sejam preguiçosos. Sejam fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Esse espírito com letra minúscula. Eu tenho que intuir no Senhor para ser fervoroso. Servindo ao Senhor. Eu vou repetir devagarinho. Não sejam preguiçosos no zelo. Sejam fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Alegre-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação. Tribulação todo mundo vai ter, irmãos. Fiquem tranquilos. Não chegou o teu dia, vai chegar. Isso é que nem chuva, que nem tempestade, que nem temporal. Um dia chega. Perseverem na oração. Orem uns pelos outros. Amém? Orem. Ajudem a suprir as necessidades dos santos. Pratiquem a hospitalidade. Olha que interessante. Isso é o que o Senhor fez conosco, abrindo mão da vontade dele por nós. Ele se deu por nós. Às vezes a gente não consegue, olha, não vou dizer nem, principalmente nessa parte da avareza, né? Ajudem a suprir as necessidades dos santos, pratiquem a hospitalidade. Às vezes parece para faltar um envelope, a mão treme, irmãos. Ou para ajudar um irmão que está em necessidade,
a gente vem sempre uma palavra espiritual. Já escutei muito isso. Não, eu não vou ajudar o irmão porque ele está num tratamento do Senhor. Não existe tratamento do irmão passando necessidade. A necessidade entre família ninguém passa. Amém? Deixa que o Senhor vai tratar, mas a necessidade ninguém pode passar. Então, por isso que é bom. Agora, quando nós nos fechamos para nós mesmos, nós não conseguimos ver necessidade de ninguém. Quanto mais ganhamos, mais queremos gastar para nós mesmos. Porque, assim como Paulo falou, o meu eu gosto, não consigo nem entender as coisas que eu faço, mas esse pecado que habita em mim é latente. Aí diz assim: abençoe aqueles que perseguem vocês, abençoem, não amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram. Tenham o mesmo modo de pensar de uns para com os outros. Em vez de serem orgulhosos, e aqui está muitas vezes porque é tão difícil de abrir a vida uns com os outros, fazer uma aliança uns com os outros, por causa do orgulho. Né? Sejam solidários com os humildes. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Muitas vezes, pelo tempo decorrido, a gente acha que é muito espiritual e muito sábio. Nós não somos, irmãos. Se nós deixamos de praticar o que está escrito, não somos mais do que orgulhosos e cabeçudos. Amém? Não escutei nenhum amém. Aqui mesmo. Aí, continua. Não paguem a ninguém mal por mal. Procurem fazer o bem diante de todos. Às vezes eu tenho a impressão que a igreja não quer mais nem tirar o Lula do governo. Eu acho que ele quer matar o Lula, eu acho. Senhor, toca um raio na cabeça daquele presidente. Vocês não têm a sensação? Vamos para frente, liga a bandeira, vamos para o exército. Pronto, irmãos, passou, agora vamos passar a tribulação. Deus está no controle de todas as coisas. Amém, irmãos? Meus amados, não façam justiça com as suas próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus. Não deem, né? Mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito. O Senhor disse, né? A mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Façam o contrário. Se o seu inimigo tiver fome, dá de comer. Se tiver sede, dá de beber. Porque fazendo isso, você vai amontoar brasas vivas sobre a cabeça dele. Pacto de oração e sensibilidade. Uma aliança de amor. Tu quer fazer isso com o teu irmão que está do teu lado aí? Tem coragem, não? Glória a Deus. Outro que eu coloquei aqui, que é interessantíssimo. O pacto da confidencialidade. Confidencialidade. A gente poder confessar os pecados uns aos outros e o nosso pecado não sair fluindo e flutuando para tudo que é lugar, irmãos. Ou as nossas dificuldades, nossos problemas, a nossa língua, a nossa boca. Vamos abrir lá Provérbios 10, 19. Como isso é difícil, irmãos. Parece que a gente se enche de justiça própria. A gente acha que quer guardar a vida do outro, mas está destruindo, assim como a nossa também, como a vida de quem é aquele que está escutando. 10, 19 diz assim: quem fala demais acaba caindo em transgressão, mas quem controla a língua é sábio. Como eu e a Mara pecamos e erramos nisso, compartilhando a nossa vida entre nós, das situações que vivíamos com os nossos filhos pequenos junto com a gente. Eles cresceram escutando lutas nossas, lutas com várias circunstâncias que muitas vezes nós estávamos, como pecamos, como erramos nisso, irmãos. Mas com quem a gente tem que abrir o nosso coração? Com aquele que o Senhor deixou para cuidar e lavar os nossos pés. Amém? É assim. Provérbios 11, 13, um pouquinho adiante. O mexeriqueiro revela os segredos, mas o fiel de espírito os encobre. Como é bom escutar uma fofoca, não, às vezes, né, irmãos? Qual é a novidade? O que está acontecendo? Como é difícil, às vezes, a mente parar. Não quero saber. Sai daí. Não atrapalha a minha mente. Provérbios 15, 4. A língua serena, olha que lindo. A língua serena é a árvore de vida, mas a língua perversa esmaga o espírito. Como é que está a tua língua?
Além de estar na tua boca, é claro, mas ela está mais comprida do que deveria? Como é que está a nossa língua? O que temos falado? Às vezes eu acho que eu posso falar mal de alguém para minha esposa, eu não estou pecando. Estou apenas fazendo um comentário. Mas é maledicência igual, irmãos. É maldade mesmo. Às vezes um coração cheio de amargura, de rancor, de tristeza. Né? Amém? Não escutei nenhum amém. Vocês fazem isso também, irmãos? É coisa para a gente se arrepender. Hoje é mesa de ceia, é mesa de quebrantamento, é mesa de comunhão com o santo dos santos, o digno, aquele que é digno de receber toda a honra e toda a glória. Amém? Aleluia. Eu quero fazer esse pacto, essa aliança com Ele. Senhor, tenha misericórdia, passa o teu sangue sobre a minha mente. A gente escuta tanta bobagem, tanta besteira, irmãos, vocês não têm ideia. Mas a gente tem que amar e, sabe, Senhor, livra do mal. Aleluia. Aleluia. Transparência, confidencialidade. Outro que é muito interessante, que eu coloco aqui junto, que é o pacto da assiduidade e pontualidade, junto com a disponibilidade. A primeira coisa que o Telmo falou comigo, irmãos, assim, entre as coisas primeiras, eu tinha um hábito, e às vezes eu tenho que lutar para não ter esse mesmo hábito. Ele marcava um horário comigo, eu usava o trânsito como desculpa para chegar atrasado, mas na realidade eu já saía atrasado. Era fatal, sempre chegava depois do horário marcado. Vamos abrir Lucas capítulo 9. Olha o que Jesus diz com relação a isso. Assiduidade, pontualidade. Saber que nós precisamos uns dos outros. Nós somos uma família. Precisamos conviver uns com os outros. Mas não só assiduidade, mas nos dispormos a estar juntos uns com os outros. Lucas capítulo 9. É um texto muito conhecido. Quando Jesus chamou alguns, né? 9, vamos ler do 58 em diante, aliás, do 57 em diante. Enquanto seguiam pelo caminho, alguém disse a Jesus, os seguiam eram vários aqui que seguiam, samaritanos, vários. Vou segui-lo para onde quer que o Senhor for. Nós acabamos de cantar aqui, Jesus é o nosso Senhor, Ele é digno, Ele é santo, né? Nada é por meio da gente, tudo é por Ele. Eu vou seguir para onde quer que Ele for. Mas Jesus respondeu, as raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça. Aí esse aí já deve ter. E o outro disse a Jesus, siga-me. O outro Jesus disse, não foi ele que disse a Jesus. Jesus disse para o outro, siga-me. Mas ele respondeu, Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar o meu pai. E aqui o pai não tinha morrido ainda. Né? A tradução, ele pensou assim, o pai morreu, eu vou fazer. Não há problema, vai enterrar o pai e volta. Mas não, o pai não tinha morrido, ele estava esperando o pai morrer. Quando o pai morresse, ele ia seguir Jesus. Mas Jesus insistiu, deixe os mortos que sepulte seus próprios mortos. Você, porém, vai e anuncie o reino de Deus. O outro disse assim, Senhor, quero segui-lo, mas permita que antes disso eu me despeça das pessoas da minha casa. Mas Jesus respondeu, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. E eu quero te perguntar, aonde tu está? Qual é a prioridade que tu tem na tua vida, na tua casa, nas coisas que Deus tem colocado para ti? Tu tem ficado cuidado da tua casa porque é mais confortável? Ou tu tem usado como desculpa para não estar no meio do corpo? Para não fazer as coisas que o Senhor tem chamado para estarmos juntos? Essa aliança que o Senhor quer. Se Jesus pergunta para ti, ele diz assim, olha, se tu não pode, se tu quer encher de desculpa,
Seja para estar junto com o teu irmão, seja para estar no grupo caseiro, seja para estar no culto, seja para estar no encontro, seja para estar orando com teus irmãos, se a prioridade não é estar com os teus irmãos, a pergunta é, será que estamos aptos para o reino de Deus? Eu vou voltar a perguntar. Se a minha prioridade não é estar com meu irmão, seja para orar, ou no grupo caseiro com meus irmãos, ou no culto com mais irmãos, ou cuidar daqueles que o Senhor tem me dado para cuidar, ou estar com aquele que cuida de mim, será que eu estou apto para o reino de Deus? Será que eu tenho realmente essa aliança com o Senhor, ou eu estou vivendo dentro das minhas dificuldades, dos meus problemas? Porque quando nós fizemos uma aliança de disponibilidade, nós lemos esse versículo aqui. Vamos abrir Atos capítulo 2, 44 a 47. Tudo isso eu quero animar vocês nessa noite, porque foi algo que o Espírito Santo me lembrou com relação a uma simples ligação que o Telmo fez para mim, irmãos. Para me atualizar de algumas coisas que o presbítero está acontecendo em Porto Alegre. Mas como o Senhor me lembrou, quais são as prioridades da minha vida, o que eu quero viver, o que eu estou vivendo. Às vezes eu não tenho nem a consideração de estar avisando, falando, comunicando, compartilhando com meu irmão, com meu discipulador, com meu discípulo, as coisas que eu tenho feito. Que não é nem prestação de contas, é só apenas uma consideração. Nada demais. Diz assim, 44. Todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vamos ler de novo, irmãos? Ontem não precisa ler agora. Ontem o Jonathan compartilhou que ele teve numa conferência de avivamento no Rio de Janeiro. O fogo pegou, né? Ele compartilhou. Falou de jejum, falou de avivamento, falou de fome e sede, falou de... E é muito legal isso. Mas vocês querem saber a consequência de um avivamento? Foi nesse primeiro avivamento aqui, quando desceu o Espírito Santo. Se nós não queremos estar, se eu não quero estar com vocês, é porque Jesus não está comigo. Eu vou repetir. Aliás, a vida de Cristo não está se manifestando em mim. Não quero fazer uma nova doutrina aqui, tá? Se eu não quero estar com vocês, a vida de Cristo não está se manifestando em mim. Porque é melhor eu estar sozinho. Sabe por quê? Agora nós podemos repetir junto. 44. Todos os que criam... Isso. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Como é que eu vou ter um avivamento? Ou eu vou só escolher aqueles que eu gosto de estar? Hein? O que vocês acham? Vou repetir. Ou eu só escolho aqueles que eu gosto de estar, aqueles que eu me dou bem. A palavra fala que eu estava... Será que não tinha nenhum ranço, nenhum amargurado, nenhum xarope nesse meio aqui, irmãos? Nenhum cheio de mania? Hã? Nenhum resmungão? Claro que devia ter, irmãos. Eram mais de 3.000 aqui disso. Mas o que o Espírito Santo faz com a gente? Amar uns aos outros. Que o amor seja sem hipocrisia. E aí eles se dispunham a estar juntos e ter tudo em comum. E eles não só faziam isso. Olha só que loucura que eles faziam. Eles eram loucos, irmãos. Às vezes eu fico orando. Será que a gente quer orar por avivamento? Porque se orar por avivamento, vai fazer coisas loucas. Avivamento nada mais é do que um amor intenso por Jesus. Aí vem o Espírito Santo e a tua vida não é mais tua, é tomada pelo Espírito Santo. Aí tu vai fazer só coisas do Espírito. Do contrário, a gente vai ficando vivendo junto na congregação, assim, né? Mas aqui, quando a gente é tomado, eles vendiam as suas propriedades, distribuíam o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. E diariamente, perseveravam unânimes, eram unânimes no templo, partindo o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. E o povo aqui era religioso, fariseu, romano, era império. Não era nem um governo de esquerda, nem um governo socialista, era império. Era destruição total. Amém? Era império. Tinha um imperador. Então,
Eu quero, irmãos, ter essa disponibilidade, essa pontualidade. Vocês imaginam eu no culto aqui, horário 7 horas. Chega às 7 horas e o pastor chega às... É normal, chega às 7h15, 7h20, 7... Que horas começa o culto? 19 horas. Que horas é o horário para a gente estar junto? De 19 horas. É isso. Né? É simples assim. No teu trabalho, quando tu trabalhava com carteira assinada, ou trabalha com carteira assinada, ou marca ponto. Se tu chega no lugar, horário atrasado, o que vai te acontecer? Hã? Se tu chegar uma vez atrasado, o que o chefe vai fazer contigo? Vai te dar um abraço e vai dizer assim, não tem problema, tá tudo bem. Tudo tranquilo. Estava cansadinho? Dormiu mais tarde? Vem aqui. Aí tu vai ver na folha de pagamento no final do mês, vai ter um descontinho. Esse chefe é um opressor. Irmãos, é o simples. Se a gente tem um compromisso, chega antes. Simples assim. É assim, quando a gente está junto e tem tudo em comum. Né? É simples. Nós estávamos agora esse final de semana com os irmãos lá. Às vezes é um parto, não é um pacto, é um parto. A gente bota aviso, olha, quem quiser jantar no sábado e almoçar no domingo, bote um nomezinho lá. A pergunta é, aparece o nomezinho? Não. E para jantar e para comer, aparece? Sim. Aí vocês dizem, olha a sensibilidade do espírito para adivinhar que o cara vai lá. Tu compra na sexta, compra na quinta, em cima do nome que tem. Aí tu tem que ter uma unção sobrenatural, irmãos, para adivinhar quem vai, quando vai, e se vai ajudar ainda. Né? Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque é simples as coisas no reino, como qualquer coisa na vida do corpo. Hoje houve uma multiplicação de galetos. Pela primeira vez, sobrou 2 coxinhas. Mas surgiu gente lá que não, de carro, rapaz, que foi uma coisa linda. Os que a gente tinha confirmado, a gente comprou. Mas daqui a pouco apareceu um carro. Essa maratona multiplicou-se de vidas, irmãos. Apareceu gente lá. Aí eu olhando, né? Eu sentei com o Michel ali, com o Renan. Eu disse, aqueles pratinhos, aqueles meninos cheios de fome. Hein, Pablão? Quando eu vou ver, 2 coxinhas. Mas é simples, irmãos. Eu só disse assim, eu vou, eu quero, boto o nome, eu vou. Então, a vida de corpo, o que eu estou dizendo de forma prática, quando a gente vive uma aliança uns com os outros, a gente deixa de ser egoísta conforme as nossas próprias necessidades e vive a necessidade uns para com os outros. Pronto. Simples assim. Amém? Eu estou dando um exemplo de vida prática de corpo que aconteceu no final de semana. Que é muito simples. Às vezes a gente faz isso no grupo caseiro. Grupo caseiro a gente vai dizer assim, vamos fazer... Vai ter grupo lá em casa. Por favor, quem gostaria de ir, bota a mãozinha. Daí, uns não vão, daí não tem. Daí a Mara faz uma coisinha para comer. Sempre faz coisinha boa, faz uns cremutinhos lá, né? Uns cremutinhos, uns pepininhos, uns negócios natureba lá, uns pãozinhos. E aí, quando não aparece, irmãos, o que a gente faz com aquilo? Ou quando... É simples. Vou, não vou, estou, não estou. É algo simples. Por quê? Porque quando os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. A consideração uns com os outros era uma das características. Hoje é dia de ceia. Amém? A gente não vive só uma religião, a gente tem que viver uma vida uns com os outros. Amém, queridos? Às vezes eu fico orando com a Mara, a gente fica orando uns pelos outros, com os discípulos, fica lá um tempo, ora por esse, ora para aquele. Aí
E a gente fica, Mara mais do que eu já estou mais curado. Pá, mas a gente tem que ir lá, tem aqui, tem que aquilo lá. Eu disse, olha, não vai dar, vai faltar calendário no ano para ir em todo mundo. Nós temos que, por isso, existem os grupos, e em cima de necessidade a gente vai estar junto uns com os outros. O seu Érico e a Dona Cica é sempre os ficha 1, a gente ora, precisamos estar lá. E oramos, agora estão aqui, né? Sempre estão ali, precisamos estar lá, vamos ir uma cachoeira. Agora resolvi o problema com um discípulo de outra cidade, Santa Maria. Toda terça às 10 horas, vídeo chamada oração. Pum. Está resolvido. Quer dizer, em partes. O ideal é estar junto. Então, irmãos, a gente está junto e tem tudo em comum. A gente precisa estar junto. Pablão Amado vem de Rio Grande, irmãos. 4 horas de viagem. Ele não veio só para correr, né? Onde estava na tarde da criança. Essa aliança de amor que a gente vive uns para com os outros. Dá, recebe, dá. Somos edificados e damos. Disponibilidade e assiduidade. E o último que eu coloquei aqui, que é muito importante, é essa aliança de alcançar outras vidas. Eu vou repetir, uma aliança de alcançar outras vidas. Vamos abrir Efésios capítulo 4, versículos 11 a 16. E eu vou encerrando aqui. Efésios 4, 11 a 16. Diz assim: e ele mesmo concedeu um para apóstolos, para profetas, evangelistas, pastores e mestres. Com vistas do quê? Ao aperfeiçoamento dos santos para desempenho do seu serviço, para edificação do corpo em Cristo. Até que todos nós aqui chegamos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado da pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças, irmãos, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro, por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que conduz o erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos. De que maneira, irmãos? Em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. De novo, de quem todo o corpo, bem ajustado, consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, vai efetuar, ele efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Eu só vou alcançar o propósito eterno de Deus. A forma como, do plano, daquilo que Deus quer, é ligadinhos uns nos outros. Eu não vou conseguir crescer se eu não estiver ligado ao cabeça. Todo o corpo. E como é que eu sou ligado ao cabeça? Através de juntas e ligamentos, bem ajustado, consolidado, pelo auxílio de todas as juntas. Amém, irmãos? Todas as juntas. O teu discipulador pode não ser a pessoa mais maravilhosa do mundo, mas é o que Deus colocou para ti. Trata de agradecer ao Senhor. E olha para o Senhor através da vida dele, irmãos. É uma bênção. Deixa de comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Vai comer da árvore da vida. Amém? Aí nós vamos crescer, o crescimento que procede do alto. Está aqui. Não só da nossa vida, vamos ser mais como criança, né? Que vai de um vento para o outro, sempre em cima dos nossos próprios. E problema vai ter sempre. Tu pode ter certeza que vai ter tribulação. Cedo ou tarde, o temporal vem. Mas, seguindo a verdade em amor, nós precisamos crescer em tudo naquele que é a cabeça. Sempre. Amém, queridos? Gostei do amém, ficou mais forte. De que forma? Cooperando, a justa cooperação de cada parte. Por isso, cutuca o irmão do lado. Eu preciso de ti, da tua cooperação, irmãos. Preciso. Amém? Eu preciso. Porque não fomos criados para viver sozinhos. Nós fomos criados para viver em família. Como um corpo. É preferível viver com menos pessoas, mas que
pense da mesma forma, busque da mesma maneira, creiam na mesma coisa e se esforcem de crescer o crescimento que vem de Deus. Senão a gente vai estar sempre carregando um fardo, um baú. E o baú não é dos outros, é nosso para carregar. Mas o que Jesus disse para mim? Vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, eu vou te aliviar. Eu vou aliviar a tua carga, eu vou carregar para ti essa carga. Mas eu quero que tu creia em mim. E Jesus não é só um espírito, ele é a palavra. E ele se manifesta através da vida do meu irmão. Eu preciso do meu irmão. Eu preciso dessa ligadura. Amém, irmãos? Se não, sempre como está na palavra, na ceia. E agora vamos para a ceia. Eu, em vez de botar a mão no microfone, virei a cara. É a idade, a gente fica meio bobado assim mesmo. 1 Coríntios capítulo 11. Diz assim, versículo 27. Por isso, todo aquele que comer o pão e beber do cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Você sabe o que é réu, irmãos? O que é réu? É que está para ser condenado. Vai estar sob júdice. Cada um examine a si mesmo. Nessa noite, irmãos, o Senhor está nos dando oportunidade. Como é que está a tua vida? Aonde tu estás? Que fruto está comendo? É fruto da independência, desobediência, incredulidade? Está vivendo em cima dos teus problemas? Como é que tu está vivendo com a vida, com teus vínculos de amor? Examina a ti mesmo. Que fruto está comendo? Que fruto tu quer comer? Como é que tu quer fazer? Porque o sangue de Jesus está aqui e vai nos lavar de todo pecado. Amém, irmãos? Será que eu preciso? Só vem, ou eu vou? O que eu estou? Qual é a atitude que eu tenho com a relação às pessoas que o Senhor vai me cobrar? Como é que eu estou? Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo, julgamento para si. É por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem. Em nome de Jesus, nós não vamos ter fracos e doentes, e nem poucos que dormem. Vamos ter tudo muito saudável. Amém, irmãos? Cheio de vida. Porque a bondade do Senhor se renova sobre nós. Mas, amém? E aí, quando julgarmos, nós mesmos não seríamos julgados. Mas, quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. E em nome de Jesus eu quero declarar para vocês que quando nós vivemos essa aliança, que eu guardo aqui, até eu tenho que dar uma arrumadinha que ele está muito feio, tem 22 anos esse papelzinho aqui. Eu preciso não só ter o papel, mas eu preciso ter gravado na minha mente, no meu coração, para viver com aquele que Deus me colocou, para cuidar da minha vida, para zelar por mim, para orar por mim e pela minha casa, pela minha família, pela minha vida, e graças a Deus por ele. Que mesmo com 80 anos me dá exemplo de negar a si mesmo, de evangelizar, de falar, de abrir mão. O Telmo, esses tempos, não me lembro agora quando foi, liguei um sábado de manhã, ele estava descansando. Sabe por quê, irmãos? Ele estava numa vigília. 80 anos numa vigília. Aí eu pensei, não, é logo ali em casa. Não, era na Restinga, era meia hora, 40 minutos da casa dele. Longe. Chegou lá, mas ele disse assim, aí a Heloísa disse, não, mas ele chegou cedo, 3 da manhã, chegou cedo, 80 anos. Às vezes eu vejo, não vejo nada, deixa pra lá. Mas, como é que eu não vou me basear em Cristo na vida de um homem desse, irmãos? Eu preciso dele, como preciso de vocês também. Amém? A ceia é para que todos nós sejamos um. Amém? Assim como Jesus é com o Pai é um com Ele, nós somos um, porque Ele habita em nós. E nós somos um com Ele e uns com os outros. Uma grande família, a imagem e semelhança dEle. Amém, queridos? É motivo de alegria ou não? Aleluia. Então, vamos, os irmãos que vão servir a ceia, por favor, venham.